Bem-vindo ao podcast da TES. Meu nome é Sofia Steffen, eu sou proprietária da construtora TES e desenvolvedora do método Chave na Mão. E hoje a gente está recebendo o Alessandro Celestino, que é diretor comercial do Grupo Zarin. Prazer te receber aqui. Para mim tem sido realmente um privilégio. Agradeço pelo convite. Ai, obrigada. Te conheço já da Zarin, mas me conta um pouco da sua trajetória profissional, como você começou, se você é daqui da cidade de Indaiatuba ou se é de outro lugar. Bem, Sofia, para quem me conhece, eu sou de uma origem extremamente simples. Eu comecei no mercado imobiliário já há bastante tempo. São 25 anos de trajetória. Diferente da maioria que inicia no mercado imobiliário como corretor, eu iniciei um pouco antes. Eu iniciei como promotor de vendas em uma construtora em São Paulo. Lá, nessa construtora, eu trabalhei por cerca de 8 anos. Eu fui promotor de vendas, eu fui corretor, eu fui supervisor, gerente de vendas, de marketing, superintendente e me tornei diretor dessa primeira incorporadora. A grande vantagem que eu vejo na minha trajetória é que eu pude aprender na prática como atuar nas vendas de imóveis residenciais, comerciais e lotes, mas também eu pude ter um contato direto com essa esteira de crescimento, o que me permitiu rapidamente entender o método de trabalho e a partir dali começar a ter mais resultado. Eu trabalhei nessa empresa por cerca de 8 anos. Depois, essa empresa abriu capital, foi comprada pela Gafisa e eu segui minha trajetória em outros desafios. Em São Paulo, atuei em várias cidades, tanto na capital, bem como no interior. Posteriormente, tive uma experiência também nacional. Atuei na roça e residencial, onde eu trabalhei no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Curitiba, em Minas, no Rio e em Manaus. Foram 6 estados das quais eu fiz essa expansão. E nos últimos anos, voltando a São Paulo, eu atuei em diversas cidades pelo interior. Dentre elas, Indaiatuba, é uma cidade que eu tive um primeiro contato em 2020 e de lá para cá vejo um potencial absurdo, né? A gente está falando de uma região do interior de São Paulo onde a renda comprovada ela é mais presente, a capacidade de compra do cliente, ele de fato demonstra maior potencial e também há um movimento natural de famílias que estão em busca de uma maior qualidade de vida, saindo das grandes metrópoles e também vindo para o interior. E essas regiões onde a empresa que eu trabalho, o Grupo Zarin, atua, é também um sinônimo de desejo. Em que momento você decidiu vir para o Grupo Zarin? O que mais chamou atenção na empresa? Bem, eu atuei em 2020 aqui em Indaiatuba e foi um período extremamente exitoso. Eu pude, naquele momento, criar operações de parcerias, ou seja, atuar com as imobiliárias da cidade, mas também nesse mesmo período eu fui um dos responsáveis, é claro, o sucesso não se faz sozinho, mas por ter montado uma grande operação de house. Para quem está nos assistindo e não conhece, é a equipe de vendas própria da construtora. Nós, à época, cerca de 3 a 6 meses, montamos uma operação em Indaiatuba, em Sorocaba, Sumaré, entre outras cidades aqui do interior, com cerca de 300 corretores com equipe própria. E isso já ficou claro para mim naquela época o potencial que essa região tinha. Mais recentemente, eu tinha experimentado uma operação em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Embora muito exitosa, tem outros fatores que são extremamente relevantes. E aí eu entendi, junto com a minha família, é claro, que era o momento de eu retornar a São Paulo. Nessa ocasião, Sofia, eu tive algumas oportunidades, seja para atuar na capital ou aqui no interior. E dentre as empresas que eu conversei à época, eu não tive dúvidas que a Zarin, ao longo da sua trajetória de 25 anos de mercado e mais de 20 mil unidades entregues, tem uma trajetória extremamente rica e um projeto de expansão muito grande. Então, uma das coisas que certamente me fez atraído por esse projeto é o potencial que a Zarin tem, não só no momento atual, mas também de crescimento nos próximos anos. Eu vou aproveitar até para te parabenizar, né? A TES e o Grupo Zarin tem uma parceria longa aí de mais de 10 anos. E desde que você veio para esse cargo, a gente viu que o comercial está muito mais agressivo, né? Está engajando mais os corretores, participando, criando eventos, criando campanhas diferentes. Sem dúvida.
E aí você estava contando que vocês criaram uma campanha para a Copa. Achei interessante. Se você quiser explicar um pouquinho o que vocês vão fazer? Bem, de fato, desde a minha chegada, e é claro que a minha chegada também acompanha um grupo de executivos. Hoje, dentro da Zarin, eu tenho duas vertentes. Primeiro, à frente do marketing, a Marcela, que é uma profissional que tem mais de 10 anos no Grupo Zarin e que faz um trabalho realmente extraordinário. Estratégica, pontual e com uma visão comercial muito forte. Por outro lado, eu trouxe comigo uma executiva que já tem também 10 anos de mercado, trabalhou em uma das maiores incorporadoras do país no segmento econômico, em vários estados, e estrategicamente no comercial tem sido para mim muito estratégica, porque ela traz consigo uma bagagem de ferramentas que fazem com que o nosso processo seja muito bem estruturado. Então, desde a minha chegada, a gente implantou o CV, que é o consultor de vendas, uma ferramenta, um CRM que facilita muito o nosso processo. Concomitante a isso, substituindo o que seria o SDR, nós trouxemos uma morada, uma tecnologia, uma IA capaz de fazer um pré-atendimento com os nossos clientes. E aí, concomitante a isso, eu fiz uma mudança no nosso organograma, trazendo gerentes regionais, que têm sobre as suas gestões canais de parcerias e canais de equipe própria. Por que eu estou te contando isso antes de responder a sua pergunta? Porque o resultado que nós estamos aplicando mês a mês, e isso tem demonstrado potencial muito grande, se dá não só por um movimento forte, porque isso dura pouco. O que a gente está fazendo é realmente uma estruturação comercial capaz de ter longevidade e sempre trazer austeridade para o nosso negócio. Sobre campanhas, time de vendas, ele sempre está buscando grandes oportunidades. E essa visão que nós temos que ter do comercial, Sofia, ela faz com que o corretor também se sinta representado. Eu digo que os nossos clientes compradores são sim muito importantes, mas tão importante quanto eles é a força de vendas, as imobiliárias, os corretores da cidade entenderem que dentro da Zarin existe um grupo, uma liderança capaz de auxiliá-los a fazer ainda mais negócios. Então, o que nós fizemos nos últimos tempos, né? A gente colocou entrada premiada, uma campanha que bonifica o corretor, que é onde ele traz uma entrada maior. A gente colocou um vendeu, ganhou, então uma premiação além das comissões sobre a unidade que ele comercializou. Deixa eu ver o que mais. A gente coloca na visita agendada do cliente, o corretor leva para casa um barril de chopp, e aí tantas outras coisas que a gente tem trazido. Agora, como estamos em ritmo de Copa, o que a gente criou, né? O cliente, hoje em Indaiatuba, ele tem como opção diversos produtos, né? A Zarin, eu diria que é uma das empresas com o portfólio mais completos na cidade. Então, a gente tem desde de loteamento, do qual a TES é uma parceira extremamente importante para nós. Eu tenho produtos Minha Casa Minha Vida, como o Itamaracá, que vem logo a seguir aí, é um lançamento nosso, e eu tenho produtos de ticket médios, na ordem de 500, 600 mil, com um valor agregado muito grande. E aí por ter uma linha de produtos completo, e a gente está no momento de Copa, a gente criou, através de uma estratégia muito forte, capitaneada pela Marcela e não por mim, de colocar um gol, né, uma trave ali nos nossos pontos de venda, onde o cliente compra um lote ou qualquer outra unidade da Zarin aqui em Indaiatuba, ele tem direito a um chute. E quando esse chuta e marca gol, né, o Brasil é um país onde todo mundo é técnico. Então vamos ver na prática quem é capaz de marcar o gol ali. E aí quando o cliente marca o gol, de acordo com o lugar onde ele marca o gol, tem posições ali na trave, ele leva um prêmio na hora. E os prêmios vão em ordem progressiva. Ele pode levar desde um televisor gigante, não vou saber aqui as polegadas, assim como uma geladeira e outros itens também que são importantes ali no momento da compra. Essa campanha começou agora, a gente tem dado muito certo, tem muito cliente já entrando em contato com a gente, fala, vou chutar, vou marcar. Então é algo que a gente costuma fazer, são provocações simples, mas que faz toda a diferença
na hora do atendimento, na hora da venda. Eu acredito que atuar com força de vendas e atuar também com os nossos clientes é trazer para eles o tempo inteiro uma experiência de compra. Construir bem, atender prazos, qualidade, isso a Zarin tem de sobra. Agora, a gente também tem tido um olhar muito atento, até provocado pela nossa presidência, de que a compra pode oferecer algo ainda maior. E é esse caminho que hoje a Zarin está buscando. A experiência do cliente, né? Sem Muito dúvida. legal a ideia. A Zarin, ela tem um histórico, né, de produtos muito forte na linha de loteamentos, de terreno, né? Ao longo desses anos, acredito que é uma das maiores loteadoras aí da região. Como você tem percebido esses clientes que compram lote? O que eles têm buscado, né? Mudou muito o comportamento desse cliente ao longo dos anos, aí nos últimos 5 anos? Sofia, essa sua pergunta ela é extremamente relevante e ela vai de encontro com tudo que a Zarin fez nos últimos anos. A Zarin é uma empresa com mais de 2 décadas e aqui em Indaiatuba nós já entregamos das nossas 20 mil unidades, 15 mil são aqui. A gente vai até entrar com uma campanha muito forte, mais voltada para o nosso institucional, que é o quanto a nossa história impacta na cidade, daquilo que nós fazemos. Hoje, para cada 6 famílias de Indaiatuba, uma mora em um Zarin. É uma capilaridade, uma participação de mercado que pouquíssimas incorporadoras conseguirão ter. Até porque o nosso projeto de expansão é ainda maior. Falando especificamente do loteamento, sempre foi um ponto forte da Zarin. E aí, ter a oportunidade de estar aqui com você, representando a TES, é claro, demonstra a nossa força. A TES é uma empresa que tem 12 anos de história e tem cerca de 10 anos, aí, desde o início, junto com a Zarin nesse projeto. E eu vejo que os clientes, de forma geral, veem em Indaiatuba uma oportunidade realmente de ter wellness, né? Qualidade de vida, lazer, uma boa opção de trabalho, uma boa opção de gastronomia, e isso tudo Indaiatuba oferece. Mas ter essas opções e ainda assim ter um imóvel com conforto, com qualidade, é desejo para todo mundo. Mas é nesse momento em que essa tomada de decisão, que normalmente acontece rápido, ela não pode acontecer com pressa. Verificar a construtora, a loteadora, quem está por trás do negócio e principalmente o histórico de execução é fundamental. Então, eu vejo uma busca muito grande e nós, como profissionais da área, precisamos preparar o mercado, trazer informações que são relevantes, é o que a gente está fazendo aqui hoje, para que essa compra, esse desejo, esse sonho não vire uma frustração. Com certeza. A gente tem sentido que os clientes, na hora que eles vão buscar um lote, eles ficam muito inseguros com a obra, né? Que é a fase ali que ele quer a casa, mas ele sabe que o caminho é longo e se não for bem planejado, é um caminho muito árduo, né? Então, eu acho que esse produto que a gente tem entregado de financiamento de terreno mais construção, preenche essa lacuna, né? Auxilia o cliente a ter mais segurança e garantir que ele vai ter a casa. Porque muitas vezes o lote é um primeiro momento, mas não garante que ele vai ter o imóvel para morar, né? Do jeito que ele sonhou, dentro do orçamento previsto, né? E vocês entendem lá da Zarin que esse produto auxilia nas vendas dos lotes? É uma ferramenta para o comercial utilizar a aquisição de terreno e construção para a venda de terrenos? Totalmente. Hoje eu posso afirmar que um dos principais modelos de negócios dos quais a Zarin tem norteado a venda dos lotes é ter a opção do terreno mais construção. E isso se dá da seguinte forma: o cliente, por mais que ele tenha uma hiperexpectativa de, puxa, vou comprar meu lote, ele tem um sonho grande, ele quer colocar isso em prática, logo depois da aquisição do lote, o tempo é predominante, né? Ele quer ter previsibilidade de quando esse imóvel vai estar pronto, a capacidade técnica de execução de obra, a previsibilidade eu já citei, a qualidade do produto final que ele vai obter, os ciclos, né, que se tem na construção. Então, tem tantas variáveis entre a compra do lote e a construção feita de conta própria, que lá na frente impacta em obras paradas, né, uma não previsibilidade de custos, em que lá na frente esse cliente acaba sendo impactado.
Quando eu trago para o cliente uma solução completa, que é o que a gente oferece através da parceria com a TES, o cliente ele compreende isso muito rapidamente. Por quê? Porque ele consegue olhar o lote, imaginar aquilo que ele pretende construir. A TES não só constrói, mas traz também para ele uma série de soluções no que diz respeito a projetos, né? Desde do visual do empreendimento, né? A parte arquitetônica, bem como facilidades. Sua família é um casal e 2 filhos, não é um casal e 3 filhos, é só o casal. E aí as plantas são inteligentes, dos quais ele vai conseguir desfrutar por muito mais tempo e ter uma qualidade de vida naquele imóvel ainda maior. E não somente isso, Sofia. Eu diria que o ponto predominante nesse tipo de compra é que o cliente ele consegue dimensionar todos os custos inerentes ao negócio, as despesas que ele vai ter na parte de regularização também desse imóvel e a certeza que aquilo que ele previu como um projeto poucos meses depois vai estar executado, ou seja, pronto para que ele pegue a chave sem dor de cabeça para poder mudar com a família. E uma outra vantagem, né? A facilidade de ter uma entrada facilitada e a obtenção do financiamento com todo o suporte que a gente dá. Então, eu diria que para nós é um mecanismo importante para que o cliente não tenha nenhuma dor de cabeça durante o processo de compra. É isso que a gente tem enfatizado e a gente tem treinado também os corretores, né? Porque faz diferença para o cliente poder programar o orçamento, ter previsibilidade, né? E ter a segurança de que ali, se ele puder esperar um pouquinho, ele tem a casa pronta para morar, né? Com valor muito mais acessível do que um imóvel pronto hoje no mercado. E a gente tem frisado bastante a importância da escolha dos lotes, né? Um lote aí muito ruim ou numa localização que não vai ter estrutura adequada, né? Vai impactar nele conseguir o financiamento e até ter a valorização esperada nesse imóvel, né? Hoje, o que você considera que são pontos principais que o cliente tem que olhar num loteamento para entender que aquilo vai ter valorização? Bem, a Zarin, em todos os projetos que a gente desenvolve, a gente já projeta o loteamento com uma série de pontos que são determinantes para que, no momento da construção, esse projeto tenha ali qualidade, né? Que esse projeto lá na frente realmente possa atender a expectativa de quem vai construir, sendo esse um construtor experiente ou quem está, de fato, fazendo ali o seu primeiro imóvel. Eu diria que pontos que são predominantes na visão do cliente primeiro, fugir de amadores. Hoje, no nosso mercado, infelizmente, a gente vê propostas que, às vezes, o valor final é tão baixo, que eu diria, fuja e não compre, porque isso pode trazer para ele uma dor de cabeça grande lá na frente. Tão importante quanto isso é ver o histórico dessa empresa. A Zarin, como eu comentei, já tem cerca de 15 mil unidades entregues aqui em Indaiatuba. Então, a vantagem, a credibilidade que a nossa história demonstra, traz para ele uma segurança muito grande. Somados a isso, a capacidade que você vai ter de construir ali na frente. Então, como eu disse, quando o cliente se cerca dessas garantias, a chance de assertividade é muito maior. Com certeza, né? E buscar empresas que veem esse produto, conseguem ter a visão desse produto pronto, né, entregue para o cliente, questão de topografia importante. Então, às vezes o cliente compra um lote no mapa, né? Então, a questão de você ter uma empresa que vai deixar aquilo pronto de forma adequada para a construção também auxilia muito. Às vezes o cliente não tem noção, mas um lote com muita queda, com muito arrimo, acaba custando tanto que inviabiliza a construção dele no final, né? Então, a gente vê o cuidado de vocês em entregar os loteamentos ali da forma mais fácil e prática possível para o cliente construir. E é por isso que eu acho que essa parceria deu certo ao longo dos anos, né? Porque a gente consegue sempre colocar um produto ali sem ter muito imprevisto, né? E conseguir entregar a chave que é o cliente quer, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu vejo nos projetos que a TES tem desenvolvido, e principalmente em inúmeros imóveis já entregues, que nós temos como características trazer para o cliente algumas soluções, né? Então, a Zarin, enquanto loteadora, enquanto incorporadora, projeta loteamentos dos quais, como você comentou, a topografia já adequada, né? O empreendimento praticamente pronto, onde o cliente vai conseguir ali conceber o seu projeto. E a TES, em uma outra frente, traz para ele algumas soluções de plantas, tipologias, metragens, fachada, das quais ele consegue ter ali uma expectativa atendida e por outro lado, a TES, como já é uma empresa adaptada a construir em grande escala, consegue, através dessa linha de produto, atender a expectativa do cliente no menor prazo possível, mas sempre sem abrir mão da qualidade. Então, isso com certeza é um grande diferencial. A gente lançou há pouco tempo o produto no Zará, e se você puder explicar um pouco o que é o diferencial do Parque Zará, qual que vai ser o benefício para o cliente, o que vocês estão esperando desse loteamento pronto? Bem, o Zará, ele é um projeto, dentre os nossos lançamentos, o mais recente de lotes. E ele tem tido uma aceitação muito grande. Não é à toa que é um sucesso de vendas. Inclusive, para quem está nos assistindo, vem aí a fase 2 do Zará, o Rubi. É um projeto com lazer completo, um condomínio fechado, uma portaria exuberante, tem uma certa exclusividade, porque a gente dimensionou muito bem ali os lotes, tem lazer completo, que atende todas as necessidades da família, e isso tem feito para a Zarin muito sentido, porque os nossos parceiros já conhecem os nossos lançamentos, né? A nossa forma de lançar lotes, e isso tem aumentado a procura cada vez mais. Para quem é da cidade, a gente fala que o Zará é o Parque Real 2.0, né? Porque ele vem muito mais completo, tende a ter uma valorização incrível, como foi o caso do Parque Real, né? E a gente conseguiu atender muita gente que hoje mora lá. Você vê que as pessoas ampliaram os imóveis, modificaram, tá tudo muito legal, e que provavelmente vai ser assim agora com o Zará, né? A gente veio aí dos últimos anos muito forte no popular, e agora com esse produto do Zará a gente vai poder voltar para o médio padrão, que foi onde a gente começou a construir lá no Zará, no Parque Real, e aí a gente trouxe esses projetos que foram um sucesso de venda, que atenderam muito bem os clientes de novo, para poder firmar essa parceria. E eu tenho sentido que os corretores têm gostado bastante, têm me procurado para... eu tô com um cliente aqui do lote, ele quer a construção, como é que vai ficar o valor, mais ou menos, porque dá segurança para o cliente que ele pode comprar o lote, que ele vai ter a condição ali para conseguir a casa no final. Sim, os corretores da cidade que têm tido maior destaque na operação de vendas, ele tem se sentido atraído por esse novo momento da Zarin. E ele, inevitavelmente, ao ter contato conosco, ele sabe que a trajetória da Zarin e da TES, em algum momento, até se confunde, porque são muitas obras realizadas pela TES nos nossos loteamentos. E aí o próprio cliente já vem com uma referência, acredita? Na nossa central de vendas, muito recentemente, nós tivemos um atendimento que o cliente falou: olha, meu parente, né, um familiar dele, mora em um empreendimento, num loteamento da Zarin, da qual a TES construiu a casa, e ele falou: olha, eu quero algo assim. Então, o processo de compra acontece de forma muito mais natural. Por quê? Porque o cliente parte de uma experiência muito boa, que esse cliente que comprou anteriormente passa a ser um indicador, né? Um promotor da Zarin, um promotor do processo de lote mais construção, e isso faz com que a gente tenha tido tanto sucesso como viemos tendo nos últimos meses. Que bom! A gente tem buscado fortalecer a marca e mostrar para os clientes que quando ele pega uma construção da TES, ele tem a garantia da entrega, né? Então, é bom para todo mundo, é bom para vocês que recebem o lote, é bom para o cliente que recebe a casa, e eu acho que é isso que tem feito a diferença, por isso que a gente tem crescido nos últimos anos, né? E vocês também têm aumentado a quantidade de vendas. Acho que é uma parceria que funciona. Sem dúvida. Em uma última reunião comercial que eu fiz com os nossos liderados, eu falei sobre a importância daquilo que fazemos. E quando a gente trata isso com paixão, tudo faz diferença.
Eu comento numa pauta recente nossa que 2 dos nossos principais executivos foram agora vistoriar a nossa obra do Zará, que inclusive está lindíssima e bastante adiantada. E ao circular dentre os lotes, à frente de um deles, visto à distância, esses 2 executivos puderam ver ali à frente do lote um casal e uma criança de joelhos. Agradecendo por essa conquista. E quando nós, enquanto profissionais da área, entendemos a responsabilidade que nós temos, e isso é um fator predominante na história da Zarin, isso faz toda a diferença. Eu diria que a compra do imóvel, Sofia, você bem sabe, é a decisão mais importante de uma família. E quando a gente entende a responsabilidade que a gente tem disso, é o que faz da TES uma empresa com uma história longa, a Zarin uma empresa com uma história muito longa, porque essa responsabilidade, o compromisso com os prazos e com a qualidade que nós temos, traz para o cliente uma experiência extraordinária. Com certeza. Ter essa clareza, ter uma honestidade com o cliente, passar os prazos, né, reais, né? É o que a gente costuma fazer, é o que vocês também fazem. Eu acho que é por isso que a gente tem esse alinhamento. Sim. Sobre o próximo semestre, como que vocês estão aí com lançamentos? Tem previsão de lançar coisas novas? Bem, o primeiro semestre nós tivemos uma demanda direcionada pela própria Zarin, que era, a gente tinha um volume muito grande de produto com uma aceitação fora de série e a gente focou 100% nessa performance. Agora a gente abre uma temporada de novos lançamentos. Então eu tenho lançamento em Jundiaí, o Smart AP Medeiros, tem tudo para ser um grande sucesso. A gente está muito focado nessa movimentação do Zará, fase 2, que eu comentei, o Rubi. A primeira fase já foi um sucesso de vendas e agora a gente percebe uma movimentação muito grande dos principais corretores, imobiliários da cidade, também a nossa equipe própria, super dedicada para fazer deste um sucesso. Mas eu quero falar para o nosso público, ainda tem esse próximo mês uma cereja do bolo. Vem aí o Itamaracá, um projeto Minha Casa Minha Vida dentro do programa, às margens ali da Avenida Conceição, 2 dormitórios, plantas com e sem suíte, com 1 ou 2 vagas, lazer completíssimo, uma facilidade de compra que só a Zarin tem. Então, o próximo semestre vai ser uma temporada de grandes lançamentos e de ainda mais sucesso para a nossa força de vendas, para a Zarin e uma oportunidade incrível para quem pensa em ter o primeiro imóvel ou sair do aluguel. Com certeza, os corretores já estão ansiosos por esse produto. Tem gente me perguntando, eu falei, eu não sei se tem que ver lá na Zarin. Mas boa sorte para vocês, boas vendas. Queria te agradecer, muito obrigada pela participação, foi muito bom. Acho que esclareceu muita coisa. E muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu queria aproveitar e deixar uma última mensagem para o nosso público. Naquilo que fazemos, é importante que a gente domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. E quando a gente entende isso, nosso sucesso é garantido. Se você gostou do nosso conteúdo, acompanhe a TES nas redes sociais. A gente vai sempre aí colocar coisas que não só fazem parte do mercado imobiliário, mas também tirem dúvidas e orientem os clientes que querem aí construir a casa própria. Se você gostou desse conteúdo, siga a Zarin nas redes sociais. Um forte abraço.